Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos continuar estudando a estrutura de controle de fluxo. Mais especificamente, vamos tratar de mais um laço de repetição. No caso, o laço de repetição que vai ser estudado hoje é o do while. Então, só para reforçarmos o conceito do que vem a ser um laço de repetição, temos aqui um trecho de instruções de um determinado script. Podemos destacar um segmento desse script, onde nós vamos executar o mesmo N vezes. Após esse número de execuções, vamos seguir a execução do script. Vamos então para a análise da sintaxe do laço de repetição do while. Então temos palavra reservada do, a chave indicando a abertura do bloco do laço de repetição. Neste caso temos aqui uma instrução e aí o fechamento desse bloco com a chave, palavra reservada while, entre parênteses eu tenho a expressão lógica e após os parênteses eu tenho ponto e vírgula. Então tudo isso que nós temos aqui em preto faz parte sempre da utilização do while. Sempre eu vou ter palavra reservada do, abertura de chave, fechamento do bloco do mesmo, palavra reservada while, entre parênteses uma expressão lógica e o ponto e vírgula no final. Aqui eu quero destacar que de forma diferente do que nós vimos no if e no while, o do while, mesmo que eu tenha uma única instrução no bloco, há a obrigatoriedade da utilização das chaves. Então, no caso, tenha uma ou N instruções, eu sempre vou precisar das chaves. Também chama atenção para a presença do ponto e vírgula aqui. Como vai funcionar? Então, faça a execução desse bloco enquanto a avaliação da expressão lógica for verdadeira. Então, só quando a avaliação da expressão lógica for falsa que eu sigo a execução do script e não volto a iterar no meu laço. Retomando a análise do exemplo trabalhado na videoaula anterior com o laço de repetição while, porém agora nós vamos utilizar o laço de repetição do while, foco desta videoaula. Só para nos lembrarmos, eu estou falando aqui do problema de, tendo uma turma com 4 alunos, onde as notas são determinadas pela média aritmética entre duas notas obtidas por cada aluno, devemos determinar qual dentre as 4 médias finais obtidas é a maior média final, ou representa o valor da maior média final computada. Segue de início do meu script em PHP, tenho ali a declaração da variável contador dinamicamente, esta vai ser do tipo int e inicializada na declaração com o valor 1. Agora temos a declaração da variável maior média, que está sendo inicializada na declaração com o valor 0 e esta será declarada do tipo int. Na sequência, o nosso laço de repetição do while. Então, palavra reservada do e chave abrindo o bloco. Lembrando que o do while tenha uma ou N instruções no bloco, sempre vai precisar da utilização das chaves. Tenho então a primeira instrução do meu bloco, que é um echo, vai apresentar na saída padrão a mensagem digite a primeira nota e ali o conteúdo da variável contador, só lembrando que a utilização das chaves é para que fique claro para o interpretador do script, né, aonde finaliza o meu identificador da variável, tá certo? Então, no caso da primeira iteração, vai aparecer a mensagem digite a primeira nota do primeiro aluno entre 0 e 10, já que o contador foi inicializado com 1. Na sequência, temos a leitura do valor fornecido pelo usuário através da entrada padrão, né, por meio do teclado, e o armazenamento do mesmo na variável N1, que vai ser declarada e será do tipo float. Agora solicito, né, a segunda nota do respectivo aluno, faço a leitura do valor da mesma, né, e armazeno na variável N2. Na sequência tem o cálculo da média do respectivo aluno. Agora verifico, se o valor de contador for igual a 1, aí lembrando que a utilização do igual, igual, igual significa que eu não só comparo o valor, eu comparo também o tipo, tá certo? E aí, se o valor de contador for igual a 1, eu vou executar o bloco do meu if, que nada mais é do que a atribuição do valor da média calculada para a variável maior média. Aí só lembrando, maior média foi declarada como um inteiro e agora ela passa a ter o tipo float, por conta da atribuição de um valor float para esta variável. Então, vou sobrescrever aquele meu zero e ter uma conversão aqui de maior média para o tipo float. Fecho o bloco do meu if, tenho o meu else, e onde eu vou verificar, caso o contador não seja igual a 1, eu vou vir para cá e verificar se a média que eu acabei de calcular é maior do que o valor que eu tenho na variável maior média. Se for, eu atualizo o valor da variável maior média com o valor da média que eu acabei de calcular. Fecho o bloco do if, fecho o bloco do else.
e agora eu atualizo o valor da minha variável contador para na próxima iteração eu passar a ter a mensagem solicitando, né, a primeira nota do segundo aluno, a segunda nota do segundo aluno. E claro, né, eu vou fechar o meu bloco do while. Então lembrando da sintaxe, fecho, né, o bloco com a chave, palavra reservada while e entre parênteses a expressão lógica que vai controlar as iterações do meu laço, não esquecendo do ponto e vírgula ao final. Então neste caso a expressão lógica que controla o meu laço de repetição é contador menor ou igual a 4, ou seja, se o valor da variável contador for menor ou igual a 4, eu volto a executar o bloco do meu laço de repetição. Quando eu saio do bloco, aí eu apresento por meio da utilização da função echo, após uma mudança de linha, a mensagem: a maior nota final obtida foi, concatena essa string com a string, né, que vai ser resultante do retorno da função number format convertido para sua representação em string. Então aqui só para nos lembrarmos da função number format, passando o valor da variável maior média, dizendo que eu vou apresentar o mesmo com 2 dígitos de precisão, e eu vou utilizar a vírgula para separar, né, meus dígitos de precisão da minha parte inteira, e a minha unidade de milhar vai ser separada por ponto. Depois eu vou ter a concatenação dessa string resultante da concatenação dessas duas com o barra invertida n para representar a nova linha. Por fim, a tag de final de script em PHP. Quero destacar que eu posso substituir essas duas linhas, né, do meu script por esta linha, né, só para nos lembrarmos da utilização do meu, né, operador de incremento, né, pré-fixado. Então o que, que acontece? Quando eu fecho o bloco do meu while, a avaliação da expressão lógica vai ocorrer. Inicialmente eu vou atualizar o valor da variável contador, incrementando este em uma unidade, depois utilizo esse valor para comparar se este é menor do que 5. E a avaliação da expressão lógica vai determinar se vai ocorrer uma nova iteração ou não do laço. Enquanto a avaliação da expressão lógica for verdadeira, eu continuo iterando no meu do while. Um aluno atento, ou melhor dizendo, um espectador atento da nossa videoaula, já deve ter se questionado: poxa, eu aprendi o laço de repetição while, né? O mesmo permite que, com base na avaliação de expressão lógica, eu controle o número de execuções de um determinado bloco do meu script. Por que que eu aprendi o do while? O while já não atende a essa minha necessidade? Aí é que eu estou colocando um laço de repetição do lado do outro, e eu queria que vocês refletissem um pouco para me dizerem, né? Ou melhor, vocês não têm como me falar, né? Pode até me falar nos comentários, fiquem à vontade. Mas a ideia é que vocês identifiquem se existe alguma diferença efetiva na utilização do while para o do while. Bom, partindo do pressuposto que vocês fizeram essa reflexão, pensem aqui comigo. Se porventura, quando eu chego no meu script no while e eu avalio a expressão lógica e esta resulta em falso, vocês concordam que eu nunca vou executar este bloco, não é isso? Então, efetivamente, né, a execução desse bloco depende da avaliação dessa expressão lógica. Né? Pode vir a nunca ser executado se, ao chegar no while, já avaliar a expressão lógica e resultar em falso. No entanto, algo diferente ocorre com o do while. Indiferente do resultado da avaliação da expressão lógica, eu vou executar ao menos uma vez essa instrução ou as instruções que estão contidas no bloco do while, pois a avaliação da expressão lógica é no final. Então, aqui no while, pode ser que eu nunca execute o bloco de instruções contido no mesmo. No do while, indiferente do resultado da avaliação da expressão lógica, ao menos uma vez eu executei essas instruções. E isso vai gerar uma diferença na prática. A gente vai ver isso nos nossos exemplos e exercícios que vão seguir as nossas videoaulas. Um aluno atento já deve ter se perguntado sobre a possibilidade de, mesmo sendo solicitado um valor ao usuário, explicitando o intervalo ao qual o mesmo deve pertencer, o usuário venha fornecer um valor fora do intervalo especificado. Os laços de repetição que nós estudamos podem nos ajudar nessa questão. Por exemplo, vamos analisar o seguinte trecho. Tenho lá o meu script e em um dado momento, né, temos a utilização da função echo que vai solicitar que o usuário digite a primeira nota do primeiro aluno, especificando que a mesma deve estar, né, dentro do intervalo fechado de 0 a 10. E a leitura ocorre por meio da execução da função fgetS, seguida da função trim e do castFloat, tá certo? Eu acho que nenhum de vocês gostaria de, em uma prova que valesse de 0 a 10, o professor determinasse para vocês que a nota seria -2. E ninguém ficaria feliz com isso, né? Imagina, você ficar devendo 2 pontos para uma próxima avaliação. Então, né, isso é uma possibilidade.
mesmo solicitando para o usuário um valor entre 0 e 10, o usuário vai fornecer um valor inteiro e este pode ser negativo e pode ser superior a 10. Então, como eu disse, nós podemos utilizar os laços de repetição que estudamos anteriormente para resolver este problema. Então, eu posso utilizar ali o do, né, o while, aí eu faço a solicitação do valor, né, da primeira nota do primeiro aluno, especifico o intervalo, né, que o mesmo deve ser entre 0 e 10, e faço a leitura do valor. Agora eu tenho meu while, onde eu vou verificar, né? Então, faço enquanto o valor fornecido para N1 for menor que 0 ou o valor fornecido for maior que 10, eu continuo solicitando e fazendo a leitura. Então eu só sigo adiante, né, só saio do meu laço de repetição quando o usuário fornecer um valor para a variável N1 que esteja entre 0 e 10. Caso contrário, eu vou continuar solicitando. Este processo é chamado por muitos autores de validação da entrada. Ou seja, o usuário, ao fornecer uma entrada inválida, né, eu vou continuar solicitando até que ele forneça uma entrada válida, ou seja, eu vou validar a entrada. Vamos então para o primeiro exercício da nossa videoaula de hoje. Faça um programa que receba números naturais fornecidos pelo usuário. Quando o usuário quiser parar a execução do programa, o mesmo fornecerá um número negativo. O programa deve retornar ao final a média dos números naturais fornecidos pelo usuário. Fazer 2 programas utilizando em cada um uma das estruturas de repetição vistas. Um tempo para que vocês gerem a solução de vocês. Vamos então para a proposta de solução. Temos a tag que dá início ao nosso script em PHP. Na sequência, tem uma declaração da variável contador, que está sendo inicializada na declaração com o valor 0. Essa variável vai funcionar como o próprio identificador dela indica, como um contador. Então eu vou contar quantos valores naturais vão ser fornecidos pelo usuário, incrementando essa variável a cada novo valor fornecido. Por isso que eu inicializo a mesma com 0, porque no início do meu script, o usuário não forneceu ainda nenhum valor natural. Na sequência, tenho agora a declaração da variável acumulador e inicialização da mesma na declaração com o valor 0. A variável em questão vai funcionar como um acumulador, ou seja, eu vou manter na mesma o somatório de todos os valores naturais fornecidos pelo usuário. No caso, no início do meu script, eu não tenho nenhum valor fornecido, então por isso que eu inicializo o acumulador com 0. Agora eu tenho o meu laço de repetição do while. Então, palavra reservada do, abro o bloco do meu laço de repetição. Tenho agora a função echo, né, que vai, após uma mudança de linha, apresentar a mensagem na saída padrão. Entre com um número natural, destacando para o usuário que ele deve entrar com um número negativo para sair ou finalizar o programa, né? Temos agora então a leitura de um valor fornecido pelo usuário através da entrada padrão, né? Então vai ter a leitura de uma string por meio da função fgetS. Essa string vai ter os seus espaços eliminados pela função trim, e essa string sem espaço terá seu valor convertido para um int, né, por meio desse cast. E eu tenho aqui o armazenamento do valor na variável num. Agora eu vou utilizar o if para verificar se o conteúdo da variável num é maior ou igual a 0, ou seja, se este representa um valor natural. Abro o bloco do meu if e dentro do bloco eu tenho aqui, né, o meu operador mais igual. Como ele funciona? Neste caso, acumulador vai receber o conteúdo de acumulador mais num. Então aqui vocês estão vendo que eu estou acumulando esse valor de num em acumulador. Então eu tenho inicialmente 0 em acumulador, eu vou somar 0 ao natural que foi fornecido, armazenando esse valor em acumulador. Na sequência, eu incremento o contador em uma unidade, né, porque eu acabei de receber um valor natural que foi acumulado na variável acumulador. Fecho o bloco do meu if. Agora eu tenho o fechamento do meu laço de repetição do while. A expressão lógica que controla o número de iterações do mesmo é num maior ou igual a 0. Então, faço enquanto o valor de num representar um valor natural, eu vou iterando aqui. Quando eu saio do meu laço do while, eu vou simplesmente obter a média entre os valores naturais que foram fornecidos. Então, para isso, eu vou dividir o conteúdo da variável acumulador pelo conteúdo da variável contador e armazenar este valor na variável média, que vai ser declarada dinamicamente e vai ser do tipo float, né, por conta da divisão que eu estou executando.
Agora tem a utilização da função echo, que vai apresentar na saída padrão a mensagem após uma mudança de linha. A média dos, aí aqui vai aparecer o valor da variável contador, né? Vimos que a utilização das chaves é para permitir ao interpretador identificar exatamente onde acaba o identificador da variável. Então, a média dos, aí o conteúdo da variável contador, números naturais fornecidos é, e aí vai ter a concatenação dessa string, então delimitada pelas aspas ali, né? Com a string que vai ser resultado da conversão do retorno da função number format para uma string. Aí, só para nos recordarmos do funcionamento da função number format, estou passando com o primeiro parâmetro ali o conteúdo da variável média, especificando que eu vou formatar esse número com 2 dígitos de precisão, que vai separar, né, os meus dígitos de precisão da parte inteira vai ser uma vírgula, e o que vai separar, né, a minha unidade de milhar, caso exista, é o ponto. Depois, né, dessa concatenação dessas duas strings, eu vou ter a concatenação da mesma com barra invertida n, que indica nova linha, né, uma mudança de linha. Por fim, a tag, que vai fechar o meu script em PHP, ou finalizar o mesmo. Agora eu faço o seguinte questionamento para você. O que vai acontecer se o primeiro valor fornecido pelo usuário for um valor negativo? Pausem o vídeo, olhem para o script e ponderem o que pode acontecer. Partindo do pressuposto de que vocês, né, pausaram o vídeo e refletiram por meio da interpretação do script o que vai vir a acontecer, eu acredito que você percebeu que vai ocorrer uma indeterminação, ou melhor, uma tentativa de divisão por zero, né? Porque vamos ver o que vai acontecer. Inicialmente, contador é inicializado com 0 e acumulador também. Eu entro no meu laço de repetição. Ocorre a solicitação de um valor por parte do usuário. Então vamos pressupor que o mesmo forneceu um valor negativo, menos 1. Aí eu venho aqui e analiso. Menos 1 é maior ou igual a 0? Falso. Não entro no bloco do if. Chego aqui, vou avaliar a expressão lógica que controla o meu laço de repetição. Aí eu verifico. Menos 1 é maior ou igual a 0? Falso. Saio do laço. E aí eu vou fazer a divisão do valor de acumulador, que foi inicializado com 0, pelo valor de contador, que foi inicializado com 0. Então aqui tem uma tentativa de uma divisão por 0. Aí a questão é a seguinte, como que eu resolvo esse problema? Pensem um pouquinho aí, pausem o vídeo, e na sequência eu apresento essa solução com a alteração necessária para tratar este problema. Partindo do pressuposto que vocês, né, pausaram e tentaram ajustar a solução anterior para eliminar o problema evidenciado, vamos a uma proposta de solução. Então até aqui eu tenho exatamente, né, o mesmo trecho do script anterior, porém quando eu saio do laço de repetição, eu vou ter a instrução condicional que vai verificar se contador tem um valor maior que 0. Ou seja, se foi fornecido ao menos um valor natural pertencente à sequência. Se a avaliação da expressão lógica for verdadeira, ou seja, contador é maior que 0, eu vou entrar no bloco, né, do meu if e executar as instruções contidas no mesmo. E aí sim eu vou fazer a divisão de acumulador por contador, pois eu vou ter a certeza que contador vai ter um valor maior que 0. E aí eu apresento, né, a saída correspondente ao que nós vimos no script anterior. Porém, né, se a avaliação da expressão lógica for falsa, ou seja, se contador tiver o valor 0, ou o primeiro valor fornecido pelo usuário foi menos 1, ou melhor, nenhum valor natural foi fornecido na sequência, eu executo o bloco do else, que nada mais é do que a apresentação por meio da execução do echo da mensagem que após uma mudança de linha, nenhum número natural foi informado. E eu mudo novamente de linha. Agora eu fecho, né, o bloco do meu else e tenho a tag que finaliza o meu script em PHP. Seguindo o que foi determinado no enunciado, eu tenho que gerar duas soluções ao menos para o problema, onde em cada uma eu vou utilizar um dos laços de repetição estudados. A solução anterior fazia uso do laço de repetição do while. Então, nessa solução agora, eu vou me valer do laço de repetição while. Tag de início do script em PHP. Declaração da variável contador e inicialização da mesma na declaração com o valor menos 1. Mais à frente no script eu vou destacar o porquê da inicialização da variável contador com o valor menos 1 na sua declaração. Tenho agora a declaração da variável num e inicialização da mesma na sua declaração com o valor 0. Novamente, mais à frente no script eu vou destacar o porquê da inicialização da variável num com o valor 0. Agora eu tenho a declaração da variável acumulador e inicialização da mesma na sua declaração com o valor 0. Aqui, na variável acumulador, eu sigo a mesma premissa que nós vimos anteriormente. Então, estou inicializando com 0, pois eu vou acumular nessa variável o somatório dos valores naturais fornecidos pelo usuário.
tenho agora o meu laço de repetição while. Aqui a gente já vê um detalhe, né? Quando eu utilizei o do while, eu garantia que ao menos existir uma execução. Então eu ia ter uma solicitação de um valor e, né, leitura do mesmo. No final do laço eu ia verificar se eu ia voltar a iterar ou não. Então, mesmo que o usuário fornecesse o valor negativo como primeiro, teria uma execução da solicitação inicialmente leitura. Aqui no caso, para eu garantir a entrada inicial no laço, onde eu vou solicitar fornecimento de um valor natural para a sequência ou indicar que o valor negativo finaliza, né, a execução, eu preciso garantir uma primeira entrada no laço. Então, por isso que eu inicializo num com zero, para garantir que quando eu chegar na primeira vez aqui no while, a avaliação da expressão vai ser verdadeira e eu vou entrar no laço. Então, estou forçando a primeira entrada. Logo, a utilização do while é mais natural para a resolução desse problema, pois eu não preciso forçar essa primeira entrada. Então, abro o bloco ali do meu while. Primeira instrução contida no mesmo é o incremento em uma unidade do conteúdo da variável contador. Aqui eu já vou destacar o porquê da utilização do -1 para inicialização da variável contador. A variável contador visa controlar a quantidade de números naturais que eu tenho na sequência. Aqui eu chamo a atenção de você para um detalhe, ou a sua atenção para um detalhe, que é o seguinte: não importa quantos valores eu tenha na sequência de valores naturais, nenhum, 5, 20, 10, eu sempre vou ter após a sequência de valores naturais um valor negativo fornecido. Então esse -1 visa cancelar esse incremento em uma unidade do valor correspondente ao número negativo, pertencente a essa sequência de valores fornecidos. Após o incremento então em uma unidade do valor da variável contador, eu solicito ao usuário que entre com um número natural, especificando que ele entre com um número negativo para sair, né, da execução do programa. Leio o valor fornecido pelo usuário através da entrada padrão e armazeno na variável num. Agora eu verifico, por meio da utilização do if, se o valor da variável num é maior ou igual a zero, ou seja, se ele representa um valor natural. Se for esse o caso, eu entro no bloco do meu if e vou, né, atualizar o valor da variável acumulador. Então vou acumular nessa variável o valor que eu tenho em num. Né? Então vou ter ali o somatório dos naturais fornecidos até então. Fecho o bloco do meu if, fecho o bloco do meu while. Agora eu tenho a instrução condicional if, cujo objetivo é verificar se ao menos um valor natural foi fornecido na minha sequência, para evitar uma tentativa de divisão por zero. Então, se o valor contido na variável contador for maior que zero, eu executo o bloco que eu tenho no meu if, que nada mais é do que a determinação da média entre os valores naturais fornecidos. Então, a divisão do valor contido na variável acumulador pelo valor contido na variável contador. Resultado da avaliação dessa expressão aritmética é armazenado na variável média. E aí eu apresento, né, que a média dos, né, n valores naturais fornecidos é, e aí eu tenho ali, né, o retorno da função number format convertido para sua representação em string sendo apresentado por meio da concatenação dessa string com esta, tá? Depois eu tenho só a concatenação com a mudança de linha. Fecho o bloco do meu if, tem o meu else, que é no caso em que o usuário fornecer já o valor negativo de cara, então sem nenhum valor natural sendo fornecido na sequência. Aí eu vou executar o bloco do meu else, que é a execução da função echo, onde eu apresento a mensagem, não foi fornecido nenhum número natural, e ocorre uma mudança de linha. Fecho o bloco do else e tenho a tag ali que fecha o meu script, ou finalizo o meu script em PHP. Visando uma melhor fixação dos tópicos trabalhados na nossa videoaula de hoje, temos mais um exercício. Faça um programa que receba um número natural fornecido pelo usuário e retorne seus divisores em ordem decrescente na saída padrão. Faça dois programas distintos, utilizando em cada um uma das estruturas de repetição vistas. Um tempo para que vocês gerem a solução de vocês. Partindo do pressuposto que você pausou o vídeo e tentou gerar sua solução para o problema, eu vou apresentar agora uma proposta de solução para o mesmo. Primeiro vamos prestar atenção no enunciado. Então o que o enunciado nos solicita? Uma vez sendo fornecido pelo usuário um valor natural, nós devemos determinar os divisores em ordem decrescente desse valor. O que especifica que um número é um divisor de um outro? É quando o resultado da divisão vai gerar um resto zero, tá certo? Então, no caso, como eu devo apresentar os números em ordem decrescente, então ao receber um valor natural n, eu vou tentar dividir, né, n por n, vai ser um divisor, né? O próprio número sempre é divisor dele mesmo.
Na sequência, eu tenho agora que decrementar esse valor que eu estou testando como divisor. Então eu vou passar a tentar dividir n por n-1. E assim sucessivamente, por n-2 até 1. Tá certo? Então vamos ver uma proposta de solução. Tag de início do meu script em PHP. Agora eu tenho a função echo, onde eu apresento na saída padrão a mensagem: digite um número natural. Faço a leitura do número natural fornecido pelo usuário através da execução da função fgetS. Então eu leio uma string por meio da entrada padrão, retorno essa string que vai ser entrada para trim, onde eu vou eliminar os espaços dessa string, e agora por meio do cast int eu vou converter essa string sem espaços em um valor inteiro e vou armazenar esse valor na variável num, que vai ser declarada dinamicamente, será do tipo int. Agora, na sequência, eu vou armazenar o valor da variável num em div e tenho o meu laço de repetição do while, onde eu vou determinar quais são os divisores do valor fornecido pelo usuário. Como que eu determino isso? Tenho aqui a instrução condicional if. A expressão lógica que controla o meu if é num% div igual a 0. Ou seja, eu vou verificar o resto da divisão de num por div e vou comparar esse resto da divisão com 0. Então, se o resto dessa divisão for igual a 0, eu entro no bloco do if e eu apresento na saída padrão, né, o valor de div, indicando que é um divisor do número fornecido pelo usuário e tem uma mudança de linha. Fecho o bloco do meu if, atualizo o valor de div, né, decrementando uma unidade do mesmo e tenho o fechamento do meu laço de repetição do while, né? E a expressão lógica que controla o número de iterações é div maior que 0. E agora eu fecho o meu script em PHP. Faço o seguinte questionamento para você. Se o usuário fornecer um valor negativo, o que vai acontecer com a execução desse script? Peço que você pause o vídeo, analise o script e chegue a essa conclusão. Partindo do pressuposto que você pausou o vídeo e analisou o script, acho que você percebeu que o mesmo foi construindo partindo da premissa que o usuário ia fornecer um valor natural. Então, efetivamente, nós vimos isso anteriormente, né? Mesmo sendo solicitado para o usuário um valor e uma restrição sendo apresentada, o mesmo pode não obedecer a essa restrição, ou seja, mesmo sendo especificado que ele deve digitar um valor natural, ele pode fornecer um valor negativo. Isso vai comprometer a execução do script que baseie-se no fornecimento de um valor natural, ou seja, maior ou igual a 0. Para isso a gente pode utilizar um laço de repetição que vai corresponder ao que nós vimos como validação da entrada. Então, efetivamente, né, tem o mesmo script anterior, só que agora eu vou inserir duas novas linhas, né? Então, a linha do, abro a chave ali, né, antes da solicitação da entrada e leitura, e o while ao final, né? Então, o que eu vou fazer? Faço a solicitação e leitura do valor da entrada enquanto o valor fornecido for menor que 0. Aí eu fico iterando. Então, só sigo adiante na execução do meu script quando o usuário fornecer um valor natural para num. E aí, consequentemente, a minha execução vai ocorrer da forma que eu esperava. Mais um questionamento para você. Se num for igual a 0, ou seja, se o valor fornecido pelo usuário para num for igual a 0, o que vai acontecer? Peço que você pause o vídeo, analise o script e depois continue, né, a reprodução do vídeo para a gente tratar dessa questão. Partindo do pressuposto, né, que você pausou o vídeo e analisou o script, eu acho que você chegou à seguinte conclusão. Né? Se o usuário fornecer para num um valor igual a 0, vai acontecer o quê? Uma tentativa de divisão por 0. Né? Então o usuário foi e forneceu o valor para num 0. 0 não é menor que 0, então eu saio do meu laço. Atribuo o valor fornecido pelo usuário para num para div, então atribuo o valor 0 para div. Aí agora entro no do while. Aí ó, vou dividir o que eu tenho em num por div, então vou dividir 0 por 0 para obter o resto da divisão. Então tenho aqui uma tentativa de divisão por 0. Como que eu resolvo este problema? Pause o vídeo, reflita sobre isso, depois volte, né, a executar o mesmo. Eu posso resolver esse problema, pessoal, simplesmente substituindo essa linha aqui. Para isso, eu vou utilizar, não sei se vocês se recordam, do operador condicional, interrogação, dois pontos. Então, olha o que eu tenho aqui agora. Eu não simplesmente vou atribuir o valor de num para div.
Eu vou utilizar o operador condicional, ó, interrogação, dois pontos. Como que ele funciona? Eu tenho aqui uma expressão lógica que vai controlar a execução do meu operador condicional. Se a avaliação dessa expressão lógica for verdadeira, ou seja, se o conteúdo da variável num for diferente de zero, eu vou substituir tudo isto pelo que segue a interrogação. Então eu vou colocar o valor de num em div. Agora, se o valor da variável num não for diferente de zero, a avaliação dessa expressão lógica for falso, eu vou substituir toda essa estrutura aqui pelo que segue dois pontos, ou seja, eu vou atribuir o valor 1 para a variável div, não ocorrendo assim a tentativa de divisão por zero. Segundo o que foi especificado pelo enunciado do problema, eu devo gerar pelo menos duas soluções para o mesmo, onde em cada uma das soluções eu farei uso de um dos laços de repetição que foram estudados. Na solução anterior eu fiz uso do laço de repetição do while, então nessa solução eu vou fazer uso do laço de repetição while. Tenho aqui a tag de início do meu script em PHP. Agora eu tenho a declaração da variável num e inicialização da mesma com o valor -1 na sua declaração. Por que estou inicializando a variável num com o valor -1? Na sequência já vai ficar claro o porquê. Tenho agora um comentário destacando que eu devo garantir que o usuário informe o número natural, ou seja, um valor maior ou igual a zero. Para isso eu vou utilizar o laço de repetição while para fazer a validação da entrada. Então aqui na minha expressão lógica de controle do while fica claro o porquê da inicialização da variável num com o valor -1, porque eu quero garantir que quando eu chegue no while pela primeira vez eu garanto a entrada no meu laço de repetição. Então o -1 é um valor menor que zero, então eu garanto a entrada e a execução do bloco do meu while, onde eu solicito que o usuário digite um número natural por meio da execução da função echo, faço a leitura do valor fornecido pelo usuário através da entrada padrão e armazeno na variável num e fecho o bloco do while. Então tenho aqui a validação da minha entrada. Notem que eu precisei forçar uma entrada no meu laço de repetição. Então era mais intuitivo utilizar o do while, porém estou obedecendo a uma restrição imposta pelo enunciado. Na sequência agora tem um comentário indicando que se num for igual a zero, né, div deve começar com 1, para evitar uma divisão por zero. Então tenho aqui a utilização do meu operador condicional, como nós vimos anteriormente. Agora tenho a utilização do meu while, né? Enquanto div for maior que zero, eu executo o bloco do meu laço de repetição while, onde dentro do mesmo eu tenho a minha instrução condicional if, cuja expressão que controla, né, a execução do meu bloco do if é num%div igual a zero, ou seja, vou fazer a divisão de num por div e verificar o resto da divisão. Se este for igual a zero, div é um divisor de num, e eu apresento uma mensagem correspondente na saída padrão por meio da execução de echo. Fecho o bloco do meu if, atualizo o valor de div dentro do bloco do meu while para garantir que em algum momento a avaliação dessa expressão lógica resulte em falso. Agora eu fecho o bloco do meu while. E por fim, tenho a tag que fecha o meu script em PHP. Aqui eu quero fazer apenas uma ressalva. Como nós vimos na solução anterior, a utilização do while para validação da entrada requer que a gente force uma primeira entrada no laço. E isso não é muito intuitivo. Então é mais adequado utilizar o do while para validação da entrada. Aqui eu quero destacar que esta utilização neste contexto não infringe que a gente não obedeça ao que foi especificado pelo enunciado, pois o problema em si é a determinação dos divisores de um número, e isso está sendo feito por meio da utilização do while aqui, onde eu estou destacando com o cursor do mouse, tá certo? Então essa solução aqui é uma solução para o problema onde o cerne da questão se vale da utilização do while. A nossa videoaula de hoje finaliza por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima. Até mais, pessoal!